Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Horsepowercast, diretamente da minha casa, onde hoje eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. E não só trabalhar, comunicar, como treinar aqui em casa, graças à Stark, a empresa que forneceu os maquinários. Hoje a gente tem academia aqui e em breve a gente vai estar criando muito conteúdo dela para você. Agradecimento especial também à Adaptogen, esse camisetão oversize que hoje eu estou vestindo aqui. Então, se você pensar em produtos, pensar em vestuário, você vai encontrar tudo lá no site da Adaptogen e com o cupom CAVALO você vai ter aquele desconto de 15% e tem muita promoção rolando lá. Combos especiais para quem quer começar o ano com a suplementação completa, tá valendo muito a pena. Então, confira. E ó, se a internet está funcionando aí, é graças a OPS Telecom, a empresa de internet que fornece a internet aqui para o nosso podcast, responsável pela qualidade do vídeo, da imagem. Então, se você é de Sorocaba e região e precisou de internet, melhorar sua comunicação, não ter mais problema com aquela ligação de atendimento de suporte das grandes operadoras, na UPS você não vai ter. No mesmo momento você é atendido e no mesmo dia ainda pode receber um suporte na sua casa quando necessário. Então, o atendimento é tudo. Então, fiquem ligados com essa dica, porque a UPS fornece uma grande cobertura de internet para toda a nossa região. Inclusive, foi a internet que fez acontecer a live do Muscle Contest Sorocaba aqui na nossa querida cidade. Então é uma empresa que apoia o fisiculturismo, apoiou o campeonato aqui na cidade e apoia também o nosso podcast. E estamos aqui justamente para falar sobre fisiculturismo. É claro, a NPC é o único caminho para o Mr. Olympia e hoje a gente traz aqui dois grandes representantes da companhia aqui. Hélder Falcão veio diretamente da mais alta cúpula dos Estados Unidos para trazer informações extra confidenciais para a gente do Mr. Olympia. Hélder, prazer ter você aqui. Você tá bem? Obrigado pela visita. Obrigado pelo convite. E Bruna Miag, nossa IFBB Pro, árbitra e comandante aí de toda a cavalaria da NPC também, juntamente ao Tamer, ao Hélder, esse time todo aí de escritório e que também está no campo de batalha, tá arbitrando, tá junto com os atletas no backstage. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigado por vir. É um prazer estar aqui com você. Eu que já te arbitrei várias vezes, verdade, né? Hoje estou aqui com esse convite, estou muito feliz. E eu que já fiz muitas coberturas, postando foto sua da sua época competitiva, para mim hoje é uma honra trabalhar com a comunicação junto com você, promovendo o esporte. É muito legal os caminhos que a gente trilha e se une, né? Assim como o Hélder, eu, colecionador de revistas, né, Hélder? A gente começou assim, gostar desse esporte, a treinar, e acredito que a Bruna não muito diferente, se tornou atleta posteriormente, agora é uma árbitra da NPC. Então aqui, pessoal, são casos de pessoas normais que, apaixonadas pelo esporte, começaram a trabalhar com ele e a vivenciar ele diretamente. E isso é uma realidade que hoje a gente tem no Brasil. Desde a chegada da NPC no Brasil em 2018, quando eles vieram com apenas 2 shows, Muscle Contest Nacional e Muscle Contest Brasil, hoje eles estão indo já para 80, 90, nem sei dizer quantos campeonatos só no Brasil. E no mundo, são mais de 200 campeonatos que a NPC organiza. Mas de todos esses países, de todos esses eventos, a gente pode ter certeza que no Brasil é o melhor lugar para competir, pois aqui os amadores têm destaque, têm oportunidade e têm chance de conquistar até uma renda financeira, ganhar dinheiro, sem antes ser profissional. É isso que a gente tem visto acontecer, né, Bruna? Os atletas conseguindo vender o seu próprio peixe, se tornar empresa, se tornar um produto, vender um e-book, vender um curso, prestar consultoria online. Aquele atleta que já é personal começa a ter mais alunos. Aqueles atletas que são nutricionistas começam a ter muito mais sucesso. São as portas que o fisiculturismo abre para os atletas, né, Bruna? Isso. Você foi num ponto bem importante. Hoje em dia os atletas, eles são como jogadores de futebol, né? Justamente. Os jogadores de futebol têm salário, os atletas de fisiculturismo também hoje. E como como a Muscle Contest possui muitos eventos regionais, a gente quer estar em todas as regiões. Então, assim, é muito importante que o atleta faça a competição na sua região, porque ele vira o quê? A referência da região, ele vira o grande campeão, o cara que as pessoas admiram. Então, é o profissional que ele vai ser... ele fica conhecido, entende? Então as pessoas vão procurar por ele. Então é super importante o atleta fazer a sua competição na sua região, né? E depois seguir a carreira, obviamente, competindo em vários estados e também os eventos que dão Procard. E quando o atleta então sai no banner oficial de algum evento, é uma honra, né? Acho que é uma alegria o atleta se ver num banner oficial,
Dá vontade até de imprimir e colar na parede, né? Entregar pra mãe. Olha, mãe, onde eu tô. Normalmente eles sempre comemoram. Isso é uma tradição, né? Sim, Todo o sim. regional agora é estampado os melhores amadores. Exatamente, eles ficam super felizes, comemoram com isso e cobram bastante a gente, né? Olha minha foto lá no É próximo muito legal. cartaz, né? E, Elder, você pode trazer essa informação pra gente, falar do crescimento que foi a Muscle Contest no Brasil em 2024, o ano que a gente encerrou aí com chave de ouro, tendo grandes brasileiros no Mister Olímpia, e agora a projeção para 2025 é muito maior. Como é que estão os planejamentos, os novos campeonatos que estão surgindo? O que a gente pode esperar para o calendário 2025 para ele superar, né, o que aconteceu em 2024, porque já foi grandioso. Vale lembrar o que, assim, a partir de 2018 houve uma quebra de paradigmas hoje no campeonato, hoje no fisiculturismo. Nunca se teve tanta oportunidade hoje para os atletas pegarem e desenvolver o seu profissional, terem uma caminhada hoje com perspectivas de crescimento, né? Então, como você bem falou, a gente começou com apenas alguns campeonatos no Brasil, né? E houve, a partir de 2022, aí, uma multiplicação dos nossos campeonatos, né? Nós pulamos aí de 4 eventos para mais de 17 eventos, depois 30, hoje temos mais de 100 campeonatos hoje no Brasil. Então, isso é uma realidade. Nunca se teve tanta oportunidade. Então, a carreira da pessoa que vive o lifestyle, que deseja hoje crescer, ela é muito mais próspera e promissora hoje. Os atletas hoje, eles podem viver, né, do fisiculturismo, né? E a gente costuma dizer que assim, é como se fosse uma chuva e ela respinga em várias áreas do segmento. Hoje, através do fisiculturismo, através do trabalho, dos esforços da Muscle Contest hoje no Brasil, através do trabalho, né, do nosso CEO, que vem desempenhando um papel que muitos acham de louco, mas na verdade é um visionário, uma pessoa que é apaixonada nisso. E o nosso time hoje são pessoas imbuídas em fazer crescer, né? Então, nunca se teve hoje uma quantidade significativa de academias, de personagens trainers, de coach, de treinadores, de atletas hoje vivendo disso e buscando esse estilo de vida hoje aqui dentro do Brasil, né? E o interessante é a gente ressaltar isso sobre o crescimento pessoal do atleta profissional, no sentido de ganhar dinheiro com isso, pois no começo, e alguns 10, 15 anos atrás, e principalmente para quem veio dos anos 90 competindo, o fisiculturismo era claro para eles que era só um hobby. Eles tinham já a noção de que aquilo não era o que ia mudar a vida deles. Eles sabiam o começo, o limite ali, o fim da carreira ali, sabiam que com 40, 50 iam aposentar, e aquilo ali era só por amor mesmo, porque não tinha projeção. Eles não conseguiam vislumbrar patrocínios porque era quase nulo as possibilidades. Dava para contar no dedo quem era pró, demorou para ter profissional no Brasil. A gente teve nos anos 80, 90 ali o Luiz Otávio, depois, muitos anos depois, veio o Correia, depois o Júlio Balestrin, e até 2010 ali a gente contava na mão quem que era pró. Mas hoje os atletas não encaram isso mais só como um hobby. E na verdade ninguém entra por hobby mais, tá todo mundo entrando para valer o game mesmo. O pessoal tá entrando para ganhar seguidores, para ganhar fama, para ganhar prestígio, para usar do campeonato como uma plataforma para impulsionar os trabalhos, né? Quem é personal, quem é nutricionista, ou quem de qualquer forma é beneficiado com a imagem. Às vezes a pessoa lá, como você bem falou, no interior se torna a pessoa mais conhecida da academia, a mais conhecida da cidade, começa a fazer publicidade na cidade, fazer propaganda para loja de celular, para loja de carro, começa a ser requisitado porque a pessoa saiu num banner da Muscle Contest. Como é que é, Bruna? Você vê assim o sonho dos atletas ali sendo realizado a cada competição, a alegria deles sair do palco com uma sacola de suplementação, com um troféu de ouro na mão. Sim, eu fico muito feliz com isso, até porque eu sou da época, né, eu competia antes, parei de competir em 2019, mas eu participei dessa parte. E hoje eu vejo esse crescimento, essas oportunidades, eu fico muito feliz mesmo, ver o tanto que o esporte cresceu, o quanto que as pessoas estão tendo essa mentalidade, que é muito importante, né? Até atletas antigos, né, da old school, hoje em dia eles trabalham também um pouco mais redes sociais, né? Inspiram pessoas, não é apenas a questão até financeira, né? Obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você inspirar pessoas, você pode salvar vidas às vezes, né? A pessoa vira um ídolo, então as crianças gostam. Antigamente, né, era só um grupo seleto que gostava do que a gente faz, mas hoje em dia para todos os públicos, né? A gente vê nos campeonatos, vai o vovô, vai a vovó, vai as crianças,
Então hoje eu vejo assim, o quanto que cresceu, eu fico muito feliz. E Elder, a gente falar não só de atletas, mas quem trabalha com fitness. E você hoje vai nos trazer, estou te pegando de surpresa aqui, para. Não vai chorar, Moreno. Você vai contar aqui pra gente um depoimento de pessoas que trabalham com fitness e depois da pandemia prosperaram. Depois da pandemia, muita coisa mudou na vida do mundo inteiro. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas tiveram que mudar a sua vida para seguir em frente. Mas quem continuou no propósito, né? Trabalhando com aquilo que gostava, conseguiu. E o ramo da academia hoje está pipocando pelo Brasil, de surgir CT, surgir novas academias, estúdios. E você é um desses caras, né, Elder, que tinha ali uma academia simples, pequena, e hoje essas academias geraram frutos e se multiplicaram. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência de sobreviver à pandemia e prosperar, e agora ainda organizar campeonatos na sua cidade. Nossa, é assim, a pandemia ela chegou de repente, né? E eu já tinha uma academia lá na minha cidade, lá em Cuiabá, Mato Grosso, junto com meu irmão. E a gente foi, assim como outros comércios, né? A gente foi assolado com isso. A gente fechou as portas, literalmente. Então a gente veio a zero de faturamento. E por incrível que pareça, a gente está acostumado a trabalhar desde muito novo. E aí quando você toma sobre essa perspectiva de não poder fazer nada, e você ficar trancado em casa, as contas acumulando, foi muito difícil. Eu fiquei devendo vários meses de aluguéis da academia, eu fiquei devendo conta de energia, eu fiquei devendo água, eu fiquei devendo fornecedores, contando os dias e a hora para poder voltar a trabalhar. Eu virava para o meu irmão e falava, o que a gente vai fazer? E ele olhava para mim, não sei, ninguém sabia nada. A gente já tinha uma quantidade significativa de colaboradores. E eu lembro até hoje que um funcionário meu olhou para mim assim, o Denilson pegou e falou assim, o que a gente vai fazer? E eu não tinha resposta para dar para ele. Eu me senti impotente. Contando os dias, eu contei um dia após o outro, né? E quando a gente teve um benefício de governo, o governo veio, a gente conseguiu fazer a suspensão do contrato de trabalho, a gente foi empurrando as dívidas, os compromissos com fornecedores, conversando honestamente com todo mundo, né? Eu sempre fui muito claro com eles, eu vou ficar devendo, não tem como te pagar, porque você imagina, num dia você estava faturando, no outro dia você vai a zero, mas sempre acreditando no seu negócio. A academia salva vidas, houve uma série de dilemas hoje no poder público, né, para colocar que as academias são uma atividade essencial, né, que salva vidas, né, foi muito emblemático. E aí eu lembro que na semana que não tinha mais jeito, eu ia falar, meu irmão, não dá mais, a gente vai fechar as portas para sempre, abriu. Mas ele não abre assim, vai voltar todo mundo para a academia, abre 5 pessoas no horário, 6 em outro, as dívidas só acumulando, mas sempre perseverando. E aí a gente foi trabalhando. Mas eu lembro uma fala muito, muito legal que o meu contador fez para mim. Ele virou amigo pessoal e falou assim, Elder, tá ruim para mim, tá ruim para você, tá ruim para todo mundo. Mas quem conseguir segurar a barra nesse momento vai conseguir colher os frutos. Aquela frase nunca saiu da minha mente. E eu lembro que eu ainda consegui fazer um empréstimo no banco e segurar com minha irmã. Eu falei, só tem esse dinheiro aqui, vamos segurar, né? Eu já tinha perdido, inclusive, todos os contratos que eu tinha em condomínio, não tinha mais nada. E aí, voltou. E eu sempre, toda sexta-feira, eu saía caçando ponto de galpões, barracão para alugar. E eu achei um ponto. E eu falei assim, eu vou alugar. E o aluguel tava bem barato na época. Eu falei pro meu irmão assim, mano, eu vou alugar um lugar ali. Ele falou, não vai, cara, a pandemia acabou de voltar, vai devagar. Eu falei, não, eu vou, e vai dar certo, que seja o que Deus quiser, e vambora. E aí, dali para frente, a gente começou a se posicionar. Comecei a renegociar as dívidas, pagar os aluguéis, pagar os fornecedores com muita honra, sendo transparente com eles, fazendo parcelamento. E aí abri uma academia, abri a outra, e foi indo, a gente foi se consolidando. E nessa mesma época também, houve esse desejo de querer contribuir no esporte. Eu sempre fui um amante do fisiculturismo, um apaixonado, né? Tanto eu quanto meu irmão. E eu já visitava algumas feiras, inclusive eu já era fã da Muscle Contest, já vim no campeonato aqui em São Paulo, trouxe alguns professores meus aqui. E aí, o que aconteceu, Hugo? Eu jamais imaginaria que eu ia poder um dia estar participando disso tudo. Mas aquele desejo, sabe, aquela vontade de querer participar de algo, foi que na mesma época a gente realizou, fizemos alguns contatos, conheci o Caramelo, conheci a Bruna,
e a gente levou o primeiro campeonato, a última chancela que tinha no Brasil. Eu sem saber nada, mas só com sabe, a coragem, a vontade de querer fazer crescer, de ir para cima, de ajudar os atletas da minha região, acreditando nisso. A gente fez o primeiro campeonato. E dali para frente a gente só foi melhorando, foi dando atenção na medida do possível, contribuindo, somando, unindo força com pessoas incríveis. A Bruna, eu era seu fã, virei seu amigo, tive a honra de participar de várias coisas junto com você e fui muito grato. Hoje, o resultado disso tudo, de toda essa loucura, não só minha, mas de todo o nosso time da Muscle Contest, dos nossos diretores, são pessoas incríveis, assim, que não medem esforço. Nós estamos aqui. Nós já somos hoje a segunda maior potência hoje no mundo no fisiculturismo. Mas para chegar até aqui, Hugo, foi toda essa trajetória de dificuldades que pouca gente sabe. Que por trás de toda uma organização, de uma grande companhia como essa, existem vidas, pessoas que estão ali deixando seus lares, deixando as suas casas, né, trabalhando, iniciando uma operação na madrugada, encerrando ela na madrugada. Porque quando o público vem para assistir os atletas, está tudo pronto. Mas ele não sabe como que foi a montagem, né? Os dias que antecederam tudo aquilo da montagem, né? Os problemas que existem por trás das câmeras, quando dá problema no palco, tem que desmontar, tem que montar ali, quando dá problema com relação à infraestrutura que existe, as adaptações que a gente precisa fazer rápido para entregar um show. E aí eles chegam, tá lá. E aí depois que acontece o show, tem que desmontar tudo, deixar tudo organizado para devolver. Ali só acaba pro público, né? Para quem trabalha lá, vai até a noite. E no final das contas, todo mundo cansado, mas sabe o sentimento de dever cumprido? Todo um olha pro outro ali, e depois a gente vai comer. Obrigado, me desculpa. Porque acontecem muitas discussões ali no calor do momento. Arruma isso aqui, tem que fazer aquilo ali, tal, não sei o quê. Até tá passando mal, a luz tá dando choque aqui, a luz queimou, bora! E no final, ó, não é por maldade, não, me desculpa aí, tá tudo certo. Fica tudo bem, vai pra próxima. Nossa, isso é muito legal. E você se tornou também um dos maiores promotores de campeonatos no Brasil. A sua região de atuação ali é Cuiabá, Mato Grosso, com o Power Classic e o Pantanal Contest, que está por vir novas edições já esse ano. Se Deus quiser. E inclusive, ó, tem um seguidor aqui ao vivo nos perguntou lá, o Alessandro Sartori. Ele vai competir. Ele tem uma pergunta aqui para vocês, pode já falar diretamente para ele. Gostaria de saber se Cuiabá vai abrir alguma categoria especial. Sou amputado da perna e estou querendo fazer minha estreia nos palcos em Cuiabá. Ah, que bom. Alessandro, estou te esperando então na edição agora de 12 de abril do Power Classic. A gente vai ter a edição especial, tá? Para você prestigiar a gente, para você lá mostrar o seu físico e mostrar que não existe nada impossível, né? Então, muito obrigado por prestigiar a gente. Bruna, e é legal essa questão da categoria especial, porque o fisiculturismo por si só é superação pura, né? E aí quando você tá lá assistindo um campeonato e vê um atleta entrar amputado, deficiente visual ou com qualquer outra limitação ali que diferencia ele, né, das categorias normais, é muito gratificante ver o que o atleta passou e tá dando aquele monte de energia extra pra gente fazer melhor a nossa própria vida, né? Com certeza, é um dia maravilhoso ver isso, a participar, sabe? A gente tá ali apreciando, na verdade, o trabalho, né? O meu papel ali não é julgar, é apreciar o que eles fizeram. Eu fui atleta, eu sei que é muito duro fazer uma preparação, é muito duro. É pros corajosos e fortes, e eles vão felizes da vida, os familiares felizes, orgulhosos, o público ama. Então é tanto especial para eles quanto para a gente também. E nos shows da Muscle Contest existe uma valorização muito grande para essas categorias, né? Tanto no incentivo para que os atletas participem, né, na acessibilidade, na inclusão, e a gente fica feliz de ver eles sendo valorizados em cima do palco, né? Todo mundo começa a se levantar, aplaudir, e os atletas lá especiais se emocionam, pede ainda mais o calor do público. Isso realmente contagia toda a torcida e torna o ambiente ainda mais agradável, né? Porque anteriormente o fisiculturismo era um esporte mais agressivo, mexia muito com o ego das pessoas, as pessoas parece que iam lá prontos para ver batalhas, ver combates, e agora a gente ainda vê isso, e claro que é a graça da coisa, mas a gente vê lá também pessoas da terceira idade competindo, vê a nova geração, os meninos de 14, 15, 16, mostrando um trabalho lindo já, e a categoria especial que chega para contemplar tudo isso. Então é uma diversidade hoje o campeonato, ele é um show, ele traz as famílias, ele traz pessoas até de fora da nossa bolha para ver o que está acontecendo, ver o que é que há.
e também o campeonato ele não é mais só palco e plateia, agora ele tem alguns formatos de mini expo, né? Sim, Tem expositores ali, entretenimento, trazer uma experiência. E é uma coisa que você também faz muito lá no seu estado, na Bahia, que você também é uma promotora e tenta causar essa experiência. Conta pra galera que tá nos assistindo que talvez nunca foi num campeonato, qual que é a atmosfera que hoje a Muscle Contest e vocês como promotores regionais tentam trazer pro público para deixar esse esporte ainda mais atrativo? Sim, exatamente. Sou promotora também, além de Atra. Faço o Bahia Muscle Show, dia 7 de junho esse ano, lá em Salvador. Então, a proposta é exatamente essa, né? A gente ampliar, né, o público, o conhecimento das pessoas, né? Em relação ao esporte. Os eventos, a batalha é boa, né? A batalha realmente a gente vai para assistir a batalha, mas também você pode levar sua criança, seu filho, passar uma tarde, uma noite para a família, uma tarde para a família. Então vai ter um entretenimento, o comércio também acontece, empresas sempre estão expondo lá com a gente de roupa, acessórios, enfim. É importante que não seja apenas o campeonato, né? Tem locais, obviamente, dependendo da região, um campeonato um pouco menor, né? Não tem tanto espaço, mas tem outras regiões com um campeonato um pouco maior, né? E a gente abre esse leque, né? Para que seja uma tarde legal, a pessoa possa sentar numa praça de alimentação, fazer um lanche, ao mesmo tempo assistir o campeonato, fazer a torcida, e seria isso aí. Hoje a gente sabe que São Paulo é onde as coisas vêm acontecendo com maior intensidade, né? Campeonato, número de atletas, número de academias, e ainda é São Paulo o principal estado para o fisiculturismo, mas a Muscle Contest tem feito um trabalho muito grande que é levar campeonatos para todo o país. E isso está acontecendo e com muito êxito, né? Já expandiu todos os territórios, todos os estados, acontecendo muitas vezes até 2 shows na mesma cidade, no mesmo estado, né? E você tem já esse papel de não só contribuir com a Muscle Contest na Bahia, mas você também faz os seus campeonatos lá, fortalecendo toda aquela região do Nordeste ali, porque era muito difícil antes os atletas saírem da Bahia, de toda a região dos estados ali, para viajarem para São Paulo para conseguir uma oportunidade de participar de um grande regional, ou de principalmente participar de um campeonato Pro Qualifier. Então você hoje tem esse papel de trazer essa experiência para o pessoal de lá, né? Sim. E isso favorece muito a região, porque tem essa dificuldade da locomoção, da distância, do investimento. E eu tive o prazer de ir lá no seu campeonato e eu pude sentir isso nos atletas e no público, que é a gratidão de receber a gente que é de fora, que eles estavam acostumados a ver só pela internet, né? E aí você leva presenças, você leva atletas profissionais para lá, e isso torna assim a experiência do fã muito mais incrível, né? Que só via as pessoas pela TV, pelo YouTube e pelo celular, tá lá presente no evento. Sim, sim. O pessoal do Norte e Nordeste em si, eles são muito calorosos, né? Então, realmente, quando você presenciou, né? Quando você foi lá, enfim, até quando eu viajo também vou para o Norte, eles recebem a gente muito bem, exatamente. Eles valorizam esse papel que a Muscle Contest tem feito, de ter o cuidado de ir em cada lugar, em cada estado. Vai lá vai em Manaus, a gente tá no Piauí também, né? Também. Maranhão, enfim. Isso é muito importante, a gente está lá também. Eles valorizam e participam muito, o familiar fica muito feliz, porque assim, o que acontece? O atleta, os poucos que conseguiam se deslocar, eles sempre iam sozinhos. Então não tem uma torcida, não tem um amigo que possa aplaudir. Quando a gente vai para lá, a gente faz toda a família participar, não é só o atleta. Então, muito assim, legal. É muito importante a gente, em cada região, às vezes uma cidade bem escondida, a gente está também. Esse é o nosso papel. E esse papel da oportunidade do atleta ser reconhecido e descoberto na cidade dele, né? Vamos citar, por exemplo, o Ramon, que teve que sair lá do Acre e tentar a vida em São Paulo, virou profissional no Mr. Olímpia aqui em São Paulo, e agora a gente tem os campeonatos acontecendo nessas regiões. E por falar nisso, a gente vai chegar num ponto muito importante da nossa live, é falar da expansão da Muscle Contest e de grandes feiras na região Nordeste, que está chegando agora esse ano mais uma edição da Connect Fit, que já é uma feira que aconteceu com grande sucesso lá em Fortaleza, graças ao pessoal o Jonas e a Karina, que vem trabalhando duro em prol disso, só que agora ele vai estar tão grande o evento que vai trazer até campeonato, amador e profissional,
para fortalecer ainda mais a região, e eu tenho certeza que isso vai atrair gente de toda a região Norte e Nordeste. Conta pra gente um pouco desse trabalho de crescimento do esporte junto com a equipe lá da Connect Fit. Então, essa é uma parceria de sucesso, uma parceria incrível que a gente fez, a Muscle Contest com a Connect. Vai ser uma feira incrível e a Muscle Contest administrando o campeonato, né, estando com o campeonato lá. E esse campeonato, além de ser um campeonato regional, né, para todas as categorias, desde o estreante até os veteranos, os masters, enfim, vai ter, pela primeira vez, a categoria do Classic Physique lá, profissional. Profissional, nossa! Além de ter a Men's Physique também, que teve ano passado, então Sucesso. são dois shows profissionais dentro dessa feira, então vai ser incrível e é muito importante, assim, levar isso para o Nordeste, né, sabe? Para mim, eu sou nordestino, então para mim é muito caloroso, é muito emocionante, eu fico muito feliz, vai ser algo incrível, incrível, incrível. E imagina, 2 atletas nesse dia vão ganhar a vaga para o Olímpia. Pensa, imagina. No Nordeste. Exato. E isso é muito incrível. Os clientes lá, né, o público, vai ter a oportunidade de ter isso na própria cidade, vai sair de casa. Quem nunca foi numa feira. Que nunca pôde, talvez, pegar um avião para ir para São Paulo, enfim. Essa parte, eu tô muito ansiosa por esse momento, inclusive. E isso aí pro fã, acho que vai ser um presente tão grande, né? Porque esse lado fã não morre na gente, né, Helder? A gente tava lá no Mr. Olímpia, trabalhando com o Tamer lá, mas na hora que o Tamer vacilava, a gente ia tirar foto, pegar autógrafo, ficava naquela euforia, fala aí. Nossa, não é? Isso não sai de quem gosta do esporte. Isso aqui é que o pessoal não sabe ainda, mas por trás dos bastidores, né? Dava um intervalo, a gente ia correr lá, tirar foto. Tudo moleque. Entrevistar algum... Olha o de cover passando ali, olha o fulano passando ali, gente. Já ficava da outra vez que eu fui pra Las Vegas, o Tamer deu um intervalo pra mim, e aí eu fui andar e eu vi o Ronnie Coleman vindo, fiquei travado. Nossa. Ele não consigo. E eu lembro que você falou que era o seu sonho chegar perto dele. Meu sonho. E aí eu falei pra você, falei, Hugo, esse ano, que foi ano passado, eu tenho que ver ele, vai que ele morre, né? Então eu tenho que tirar foto com ele. Eu tô na minha meta de tentar chegar perto do Arnold ainda. Nossa, cara, e assim, é inacreditável, porque aonde, não só eu falando como um promotor, diretor da companhia, mas um atleta que começa lá no interior da sua cidade, do seu estado, vai ter tantas oportunidades. Eu falo isso por mim mesmo. Quando que uma pessoa lá de Cuiabá, lá do Mato Grosso, quietinho, escondido lá, ia ter oportunidade para prestigiar, trabalhar numa grande empresa como essa, né? Eu sou muito temente a Deus, mas ele veio preparando para chegar a uma situação onde me fosse permitido isso. Então, hoje eu dou graças a Deus por estar trabalhando nessa empresa, rodeado de pessoas incríveis que eu amo muito, e também poder usufruir um pouquinho disso, do meu trabalho, com atletas ou ídolos que eu sempre admirei na minha vida. Ano passado a gente estava lá cobrindo o Mr. Olímpia, toda hora você ficava emocionado, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas na verdade, era de brilhar os olhos. É uma missão divina de você estar ali contribuindo e marcando a história na vida do fisiculturismo, do esporte, na verdade, dos atletas do fisiculturismo. Isso não tem preço, sabe? E interessante a gente falar também dos atletas profissionais que motivam o público. Recentemente a gente teve o show Women's Physique Pro, que teve aqui no Brasil, e a Natália Coelho, nossa querida, que está nos assistindo agora, eu tenho certeza que ela sempre assiste, estava presente lá, sendo a embaixadora do evento, e o público pôde chegar perto dela, pôde tirar uma foto com ela, e todas as atletas naquele palco são fãs dela, e puderam ter ela lá, tirar foto com ela. Então isso é uma realidade que hoje a gente tem muita alegria de comemorar, porque um atleta, por exemplo, o Eric, lá da Bahia, Wittenberg, sim. era amador, competiu tudo lá, virou o atleta mais promissor da Bahia, agora ele é um profissional que quando tá lá, é a celebridade da cidade, né? Exatamente. Lembro no seu show da Bahia que eu fui lá, quando chegou o Eric, parou, todo mundo queria tirar foto com ele. Sim, e o cara de lá. Exatamente, eu lembro muito dele. No início, sabe, vivendo aquele sonho, eu acho que na cabeça dele ele nem imaginava onde ele estaria hoje, que eu ainda estava falando, e né, realmente é muito, eu fico emocionada de falar porque era um pouco mais difícil antigamente, e hoje eu vejo que né, o quanto que de pessoas estão sendo beneficiadas, felizes, realizando sonhos numa velocidade um pouco mais rápida. Eu gosto de dizer um pouco assim que a Muscle Contest, né, e o fisiculturismo hoje ele é uma fábrica de sonhos, né? Ele cria, ele alimenta, ele realiza. Então a gente vê as pessoas quando ganham um overall
se dobrar de joelhos ali para chorar, agradecer, e vem os outros para abraçar junto, porque todo mundo se sensibiliza, porque estava ali todo mundo querendo, e quem perdeu sabe valorizar aquele que ganhou, porque é muito difícil você ser o último, como o Tamer fala, né, o último guerreiro do palco. Então a gente vê ali a história de muitos se transformando. No ano passado a gente viu o Luan Classic Physique não ganhar o show, mas foi um destaque tão grande que saiu patrocinado lá do show, também entrou para o time da Adaptogen. Então a gente está vendo vidas mudar com frequência, e quanto mais campeonatos acontecem, mais pessoas em lugares distintos têm oportunidade de competir e logo de virar pro, e que também é uma coisa que foi um progresso, esse caminho encurtado. Antes era muito difícil virar pro, né, Bruna? Sim. O trajeto que você também passou era fazer um estadual, fazer um nacional, fazer, quem sabe, um sul-americano, um mundial, e aí virar pro, e era uma jornada que às vezes custava uma vida. Muitos atletas pararam pelo caminho, desistiram, porque era difícil. Hoje o atleta ele pode virar pro em 2 etapas. Sim. Fez um regional, fez um Pro Qualifier e ganhou ali o overall, vira pro em 2 shows. Sim. Isso é demais. A pessoa, por exemplo, vamos imaginar agora um cenário. Estreia no Muscle Contest Campinas, 15 de março. Estreia bem, é um cara que se preparou. E aí chega no Arnold, que é 2 semanas depois, se ele vencer o overall da categoria dele, ele é pro. E dependendo da categoria, se ele tiver sorte, de no dia seguinte for a categoria dele, ele já compete como pro. E se ele ganhar, ele vai pro Olímpia. Loucura que a gente está vivendo, né? Isso é o fisiculturismo nacional e internacional, e que em breve vai estar registrado na Netflix, né? Tivemos aí uma temporada incrível do ano passado, sendo registrado cada passo que o Tamer dava para virar um documentário sobre o crescimento do fisiculturismo no Brasil. Isso vocês vão ver em breve, né, Helder? Foram várias etapas, até no Mr. Olympia de Las Vegas, a equipe da Netflix foi lá gravar o Tamer, e isso vai gerar muito conteúdo para mostrar para a população normal o quão é grande o nosso esporte, né, Helder? É o tamanho impacto que foi na ascensão do fisiculturismo brasileiro, dos atletas brasileiros, que chamou a atenção hoje da grande mídia hoje. E no ano passado a gente fez uma série de coberturas, né, de documentários para a Netflix, que vai acontecer agora, acredito, nesse ano agora, que chama-se, na verdade, a explosão do fisiculturismo brasileiro, ou seja, os atletas brasileiros causando no mundo uma boa impressão, né? Diga-se de passagem que todo esporte que existe hoje no Brasil, os brasileiros têm uma garra, né? É como nós tivemos isso na Fórmula 1 com Ayrton Senna, nós tivemos isso no futebol brasileiro, 1994, ali, no tênis com o Guga. No tênis com o Guga. Onde tinha um herói, tinha uma nação fanática para apoiar, né? Exatamente. E agora chegou a vez do fisiculturismo, né? Com os nossos atletas brasileiros representando o Brasil perante o mundo todo, né? Tivemos isso no UFC também. Então, foi. E agora é o nosso momento. Então, o registro disso tudo se tornou um documentário que vai ser passado na Netflix. Em breve a gente vai fazer a divulgação disso se a gente estiver pronto. E isso é muito significativo hoje. Marca a história hoje do fisiculturismo mundial e principalmente do fisiculturismo brasileiro. Isso é maravilhoso. E, Bruna, eu quero agora puxar um pouco pro lado árbitro seu. Vamos trazer um pouco de conhecimento e de esclarecimento, porque eu acho que tem muitos atletas que talvez não saibam como é a dinâmica da competição, e principalmente quem é público, quem é familiar, quem é amigo e vai assistir alguém. Eu queria que você contasse um pouco sobre como funciona a competição. Tem lá o dia da pesagem, tem o check-in, tem a escolha das categorias, tem a hora do aquecimento, o horário do palco. Vamos começar assim, do dia da pesagem. O que acontece nesse dia para o atleta? Vamos lá, no dia da pesagem, a gente tem uma mesa, né? Os atletas vão fazer um passo a passo, e já estão inscritos ou não. Então, nós temos os juízes que ficam fazendo a medição ou pesagem, a depender da categoria, e faz toda a checagem, né, da filiação, inclusive, os documentos, fazer esse processo. Escolhem as categorias. Esses atletas podem competir em uma categoria ou mais categorias. Isso acontece muito. Tem atletas, às vezes, que estão... A famosa dobra, né? A dobra, exato. Tem atletas que estão começando e eles ainda estão na dúvida em qual categoria se encaixam melhor. Nossa, eu acho que vou para Men's Physique, eu vou para Classic Physique. Então, eles competem mais vezes. Como também tem atletas que são bons em várias categorias.
Então é possível sim. A gente vê alguns meninos fazer Men's Physique, Classic e Bodybuilder. Sim, né? Tem alguns lugares... Maratona. Esses gostam de fazer. Realmente, é óbvio que o atleta vai se destacar em uma categoria e em outra não, que é o momento que ele está vendo qual que é Esse é um bom momento, né, de se pôr à prova, de testar e se ver ao lado de outros atletas do mesmo porte que ele e ver qual que ele se enquadra melhor. Sim, então a preparação é longa, né? É desgastante. Imagina você faz todo o processo e chega no dia, a competição às vezes dura, sei lá, 5 minutos. Nossa, eu acho esse exemplo maravilhoso, é um pecado, né? Então, a pessoa se preparar por tanto tempo e, só vai em uma. 5 minutos, tchau, menino. Normalmente. E às vezes nem vai para as finais, puta, dá uma dó. Normalmente eles se arrependem, sempre. Se arrependem. Por isso vale muito a pena dobrar de categoria, pessoal. Se você é um Classic, vai na Open e vai na Estreantes, vai na Novice. E mesmo que você não esteja pronto ainda para ir para Open, você não se acha capaz ainda de vencer a categoria principal, mas o fato de você tentar, você vai se ver ao lado dos melhores, isso vai te puxar para cima. Você vai ver o que você precisa fazer para melhorar, né, Bruna? É o melhor comparativo que ele pode ter. Sim. Porque depois que ele receber as fotos dele sozinho no palco, ele vai se achar lindo. Vai adorar, vai fazer as melhores postagens no Instagram. Mas se ele se vê ao lado de caras maiores, aí ele vai ter algo para planejamento para melhorar, né, Bruna? Exatamente, isso aí. E a categoria estreante, eu vejo muito assim, os atletas com medo, né? Ainda um pouco tímidos ainda. É sempre bom fazer vou te dar um exemplo. O que acontece? A categoria estreante, o cara tá nervoso. Ele vai fazer as poses no palco, ele erra a pose. E às vezes dá um apagão, ele não sabe. Eu sempre tô ouvindo relatos disso, né? Quando ele vai na Novice, vamos supor, vai nas duas categorias, na segunda categoria, ele já quebrou o gelo. Quebrou o gelo. Então ele já ele tem uma oportunidade de consertar o que ele errou talvez na anterior. É muito bom. E a terceira categoria, e por aí vai. Entende? E acontece também aquilo do atleta melhorar, de ele conseguir secar um pouco mais, sim, ou encaixar melhor as poses e se apresentar melhor na próxima. Exato, tem a questão da pose também. Se o atleta, às vezes, ele está bem, mas ele não sabe mostrar, ou às vezes esquece mesmo, a adrenalina pega, esquece, enfim, deixa solta a pose, ele mesmo sendo bom, ele não consegue pontuar, né? Ele não consegue se mostrar. Mas aí na outra categoria ele está um pouco mais concentrado, é uma nova chance, isso acontece muito. E para o pessoal entender agora a ordem de como funciona no dia da competição, ele tem 2 etapas, prévias e finais. Conta pra galera um pouquinho do que acontece a partir do momento que o atleta pisou no palco. Ele tá ali para as prévias, né? E o que acontece nesse momento? Bom, tem as prévias, né? O primeiro julgamento. O procedimento o atleta vai direto ao centro do palco. A entrada individual? Isso, vai fazer uma entrada individual, faz as suas melhores poses. Por que são as 2 melhores poses? 2 ou 3, vai variar de acordo com o evento. 2 ou 3 melhores poses, porque é o quê? É o primeiro contato que o atleta vai ter com o público, com os árbitros, a primeira impressão, entende? É o momento que o nosso fotógrafo tira a melhor foto. Ele fica lá bonito, sozinho no palco. Exatamente. Então, é hora de mostrar a melhor pose, exato, né? Exato, escolher sempre suas 3 melhores poses. Obviamente, poses de frente e poses de costas. E também ser inteligente de não posar aquilo que desfavorece, né? Exatamente. Se o atleta não tem uma boa pose de costas, não vire. Mas aí nesse caso é importante ele mostrar a parte de pose de costas. Porém, ele tem que... Qual a melhor pose de costas? Porque são poses livres. Essas 2 poses são poses livres. Procurar se valorizar. Exatamente. O posicionamento para tentar enganar os árbitros, né? Esconder os seus defeitos. Aí o atleta faz essas poses individualmente, segue para a linha diagonal, que é a linha de espera, né? E depois que entra toda a categoria, começam os confrontos. Nesse momento começa a competição. Os árbitros, eles podem fazer uma manipulação. Qual que são as manipulações? Trocar de posição os atletas. Atleta número 100 troca com o número 5. Isso é um ponto importante. E a gente faz essas trocas. Essas trocas é uma ferramenta única e exclusiva da arbitragem. Não necessariamente o atleta que está no centro é o atleta que vai ganhar, o atleta que está do lado dele é o segundo, o terceiro, da ponta é o atleta ruim. Não. Já aconteceu em campeonatos do melhor atleta chegar assim, unânime. A gente já via que ele era um campeão. Obviamente tem as poses, mas a gente sabe, no nosso olhar experiente, a gente sabe. Um possível campeão. O que eu fazia? A gente coloca ele no canto, pra gente poder visualizar melhor os demais. Daí tá jogando ali segundo e terceiro. Ele tá jogando o segundo e terceiro. Às vezes a gente tá jogando o 5º lugar. A gente fica na dúvida do atleta que tá aqui e do atleta que tá nessa ponta de cá. O que a gente faz?
a gente junta os dois. Eu posso já ter decidido quem é o campeão. Nossa, isso, até falar para o nosso diretor aqui, dá um bom corte, porque é esclarecer por que dois caras que estavam na ponta se juntaram no meio. Se juntaram e o final... bom e o melhor tava lá na ponta. Que reviravolta que dá na cabeça da pessoa. Olha que interessante. Exatamente. O que o atleta fica pensando? Que às vezes até a gente errou no resultado. Uhum. Ele fala, nossa, eu fui movido para o meio, para o centro, confrontei, acabou o confronto e eu fiquei em quinto lugar. Mas naquele momento a gente estava decidindo que ia ser o quarto ou o quinto. Isso é esclarecedor. Só que o atleta ele nunca vai saber isso. Ele nunca vai saber o que passa na nossa cabeça. Tem momentos também que eu não faço a troca. E eles ficam às vezes, nossa, eu não competi, vocês não olharam para mim direito. Não é isso. Às vezes é muito... Nosso olhar é muito treinado. A gente arbitra campeonatos todo final de semana. Então, às vezes... entre uma categoria curta, eu não preciso ficar fazendo tanta troca. Entende? Ali no primeiro olhar já consigo dar as colocações, enfim. E uma dica que eu dou para os atletas é sempre nesse momento do confronto, quando o árbitro solicitar a pose, imediatamente monta a pose e fica estático. Esse é o momento de comparações. A partir do momento que o atleta fica fazendo muitas firulas e demora de montar a pose, eu já estou passando o olhar para o outro, e para o próximo e para o próximo. E são poucos segundos ali para você avaliar. Exato. Se você tem 5 segundos para fazer uma pose e perde 3 só para armar ela, o atleta do lado já montou e ele está com mais atenção do árbitro, né? Exatamente, ele já chamou a atenção do árbitro. Então é muito importante isso, treinar as poses e ser rápido. E aguentar também segurar as poses, porque às vezes isso é importante. Tem categorias que é fácil decidir. Né? Você olha, mas tem categorias que... faz 5 duplo bíceps. Nossa, a gente fica com a cabeça fritando, a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer? Porque a diferença às vezes é mínima mesmo, principalmente profissionais. Então, às vezes, a gente vai pedir e vai sim precisar que segure um pouco as poses. Então, tem atleta que não treinou isso. Então, ele começa a ficar cansado e solta a pose. Fica cansado, solta a pose. E aí fica desfavorecido. E transpira mais, fica nervoso. Por isso que vale muito a pena, pessoal, você lembrar de separar na sua rotina da semana um dia para treinar pose. Você treina. Você tem o dia do peito, tem o dia da perna, tem o dia do braço. Você tem um dia para cada parte do seu corpo. Mas se você ainda não separa um dia para saber explorar essas partes nas poses, você está errando gravemente no esporte, porque é um esporte de poses. No dia do campeonato não vai ter supino, não vai ter agachamento, não vai ter teste de força. Você só precisa saber posar. Então, tente organizar a sua rotina para que pelo menos um dia na semana você faça uns 20, 30 minutos de poses. Ou crie o hábito de, pela manhã, já fazer um vácuo em jejum, já treinar um pouco de respiração, ou algumas poses, né? Porque não é uma coisa que você aprende faltando 2 semanas, né, Bruna? Exatamente. Tanto a forma, né? O que o atleta tem que fazer? Ele tem que posar de uma forma que favoreça ele. Os atletas men's physique, por exemplo, eles têm que apresentar um V-shape, né? Um formato em V, as costas abertas. O que tem acontecido? Tem atleta que ele só coloca a mão na cintura. Então ele não sabe o que a gente quer ver, né? Ele precisa abrir as costas, né? A gente precisa ver aquele formato. Então, assim, às vezes ele tá pronto, tá bom, pode ser um campeão, mas não conseguiu fazer a pose. Explorar. E, Helder, deixa eu te perguntar aqui, e também pedir para que você nos explane sobre esse tema, a importância da pintura para o atleta, porque ali é o acabamento final da obra, né? Ele passou ali meses se esculpindo para no dia ele tá parecendo realmente uma obra de arte. E muitas vezes a gente vê alguns atletas que chegam lá, que se pintaram por fora e não fica naquele tom agradável, a iluminação bate nele, ele se destaca demais. Então é muito importante fazer uma pintura bem feita e ter todo aquele preparo da semana que antecede a pintura para ela aderir muito bem na pele e ficar sequinha e bonita. Quais você pode dizer assim que são os cuidados que precisa anteceder a pintura e a importância, né, da pintura oficial do evento, que é feita ali por profissionais? Como a gente fala muito nas nossas palestras ali, né, na nossa pesagem, é muito importante que o atleta ele saiba que não só basta o treinamento, a alimentação, né, e a dieta ali próxima ao seu evento. Uma pintura bem feita, ela é importante porque o árbitro, quando estiver lá embaixo no palco, estiver olhando, ele vai visualizar melhor as linhas de definição, né, os cortes ali do atleta. E nós sabemos que como é dinâmica, um evento cheio, normalmente leva o dia todo, né, entre as prévias e as finais, né. A gente costuma orientar, nós temos um produto à disposição no nosso serviço de pintura que a gente faz esses acabamentos no palco, né, no pré-palco ali,
para que o atleta esteja sempre limpo, retocado, para na hora do confronto. Porque, querendo ou não, é uma batalha que está ali. Né? Então, ali, para se tirar o melhor atleta, então ele vai querer fazer força, vai trancar a respiração, vai acabar forçar o músculo, exigir do músculo ali, e acaba transpirando, né? De repente ele não conseguiu tirar água suficiente do corpo. Então, para isso que existe hoje esse serviço de pintura, de pré-palco, que é justamente fazer as correções ali, para que o árbitro possa fazer uma avaliação a contento ali. A gente costuma ver, geralmente, alguns atletas com tonalidades diferentes, né, no palco, né? Essa tonalidade é oriunda de outras pinturas, que geralmente o atleta ele pintou em casa, né? Ele comprou uma pintura, uma tinta na internet. E esse produto ele é muito melindroso, porque ele é sensível. Se você deixa ele exposto no calor, ele separa as suas partículas ali, a composição, né? A sua composição ela separa, aí você acaba vendo atletas meio esverdeados, com tonalidade diferente, né? Por isso que é muito importante também você ter uma boa pintura hoje na sua competição, no seu campeonato, né? É um serviço que a Muscle Contest oferece ali para os seus atletas ali, porque nós conseguimos também fazer o retoque ali no pré-palco, né? Diga-se de passagem, nós não proibimos o atleta de comprar a sua pintura, de pintar em casa, mas ele não pode fazer esse retoque dentro do evento, porque nós temos esse serviço a oferecer ali, né, com qualidade, né, com uma equipe de profissionais ali capacitados para atender o atleta ali na hora. E hoje é um benefício, né? Você vê que o atleta hoje não precisa se pintar em casa ou ficar lá naquele rolinho lá por horas e ficando mais tempo em pé. Se fazer um sistema de pintura que é rápido e eficiente, poupa tempo e esforço do atleta, que no dia já está muito cansado. Até que ele comece a comer um pouquinho, ele chega lá moído, né? A gente passa bastante orientação para os nossos atletas, né? Na semana de competição, ali nos grupos que nós participamos, a gente manda as dicas, né, de esfoliação, né, de tratamento do corpo para absorver melhor a tintura. Das nossas palestras nós informamos ali até para os atletas estreantes, né, o kit que você deve trazer, a sua malinha, o seu travesseiro, a sua muda de roupa para você fazer a troca, para você no dia estar ali descansado, repousando. Sabemos que o corpo está depletado, né? O atleta está fraco ali. E muitas das vezes não tem essa orientação. Então a gente toma esse cuidado para falar para os atletas qual é o kit de competição que ele tem que levar, né? Muitas das vezes a falta de orientação leva a isso. Por isso que a gente pede para eles entrarem nos nossos grupos, para estar atento ali, que a gente vai passando informações periodicamente, próxima ao campeonato, na região que ele vai competir, o kit do atleta, o que ele tem que levar, como que ele deve se portar, com pensamento já no futuro da sua carreira, sabe? É muito importante isso, atleta, você que está nos assistindo, pertencer a esses grupos, a seguir as redes sociais dos eventos da Bruna na Bahia, dos eventos do Helder em Cuiabá, o calendário principal que é na Muscle Contest. Então, se você não pertence a nenhum desses grupos, entre no Instagram, veja lá como faz para participar. Às vezes tem algum destaque lá, algum stories que já leva para o WhatsApp, ou chama no direct, pergunta lá, ou chama no Caramelo, que é o cara ali que é o saque, né, da empresa, ele fala com todo mundo, responde todo mundo. Direto. O atendimento direto é o Caramelo, então ele é o caminho para você se direcionar para um grupo da sua região. Tem vários grupos da Muscle Contest espalhados pelo Brasil, para cada estado, então você pode estar se informando mais e ficar ligado nos eventos que está para acontecer, no calendário que já vai ser ativado em março, abre a temporada dos campeonatos da Muscle Contest, então fique ligado, a informação vai fazer com que o dia do seu campeonato seja muito mais calmo, muito mais tranquilo e sem imprevistos. E a gente chegando ao fim aqui, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o calendário de vocês, conte dos shows que vocês vão organizar, as datas e deixem aí o convite aos atletas, o convite ao público. Agora esse momento é de vocês. Aqui. Pessoal, deixar o convite aqui para vocês. Você atleta, você que sonha em competir hoje, né, pela NPC na Muscle Contest hoje, a Muscle Contest está de braços abertos para receber você, atleta, que quer mudar a sua história de vida, que adora o lifestyle. Venha competir com a gente. A Muscle Contest é a maior promotora de eventos de fisiculturismo hoje do planeta, né? Helder aqui, promotor da região do Mato Grosso do Sul, Bruna Miag, região da Bahia, toda a região do Nordeste ali, nossa árbitra central. Fica aqui o convite para vocês. Todos esses campeonatos que acontecem hoje e por todo o Brasil, é um evento Muscle Contest International e as suas subsidiárias. Nós teremos todo o suporte e atenção para você começar a sua competição ali no quintal de casa, para você percorrer e trilhar o seu caminho ali rumo ao palco do Mr. Olympia em Las Vegas. Então fica aqui o convite.
Eu, Helder Falcão, faço um convite especial para você. Nós teremos competições agora no Mato Grosso, dia 12 de abril, o Power Classic. Depois do Arnold, hein? Dá pra pegar uma galera. Logo após o Arnold, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Pantanal Contest, 10 de maio, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E na sequência, Muscle Contest Cuiabá e Muscle Contest Campo Grande. Bruna, seus eventos? Então, vamos lá, pessoal. Lá da Bahia, a gente vai começar agora com o campeonato da Muscle Contest, dia 19 de abril. 19 de abril, abriu o calendário lá na Bahia. Lá pega fogo, hein? Nossa, pega fogo. A quantidade de atletas e o nível técnico, vocês vão ficar impressionados. Depois vem o 7 de junho, Bahia Muscle Show, em Salvador. Lembrando que o Muscle Contest Bahia é na cidade de Feira de Santana, tá? Bem pertinho de Salvador. 7 de junho, Bahia Muscle Show. Depois vem dia 28 de setembro, Liga dos Campeões, lá em Salvador também. E a Copa Veral, Copa super famosa, em dezembro, o campeonato também super disputado. Fecha a temporada. E ó, é interessante que o seu campeonato de julho vai anteceder o Muscle Contest Brasil. Ótima oportunidade de pegar a vaga. Sim. E o de setembro antecede o Olímpia Brasil. Então, atletas, fiquem ligados nessas datas, assim como a data do Helder, que é logo após o Arnold e os atletas estão prontos para fazer um regional na sequência. É muito interessante você competir perto de uma data próxima de um Pro Qualifier. Isso aí valoriza demais e faz você economizar, né? Uma preparação só, faz ali na sequência um Pro Qualifier e se destaca no Brasil, né? Aí dá para fazer pequenos ajustes também de uma apresentação para outra. Aí você faz o teste e vai inserir Pro. E aqui fica também um recadinho importante, não menos importante, que assim, geralmente alguns atletas, algumas pessoas que querem estrear e não sabem como estrear hoje no fisiculturismo, você do seu estado, de qualquer região, hoje a Muscle Contest ela é presente em todos os estados hoje da capital. Então, que você possa procurar alguma pessoa, algum representante, algum líder hoje da sua região, ou você ter acesso aos nossos grupos do WhatsApp de cada região para a gente tirar as suas dúvidas, né? Nós sabemos o tamanho do investimento hoje como qualquer outro esporte, Hugo. É um esporte caro, assim como qualquer outro, para você seguir a sua carreira. Então, se você pensa em estrear, fazer a sua estreia hoje no fisiculturismo, seja bem-vindo ao Muscle Contest. Convidamos a você a estrear na Ferrari do fisiculturismo hoje, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? É isso, pessoal. Com isso a gente encerra esse episódio muito importante, é um episódio informativo para realmente já começar a aquecer e deixar vocês informados do que está por vir nesse ano. E a gente vai fazer muita live ainda com o Helder, com a Bruna. Vamos voltar aqui depois de grandes competições para debater, falar sobre resultados, falar sobre atletas, falar sobre julgamento. Então aqui a gente pretende fazer uma escola de tanta informação, trazer conteúdo informativo que vai valer para todo mundo entender um pouco mais do nosso esporte. Então continue acompanhando, se inscreva no canal, siga a Bruna nas redes sociais, siga o Helder, siga a NPC Bahia, siga o Pantanal Contest e siga o nosso canal Horsepower Pro, Instagram também Horsepower Pro e agora o Instagram do Horsepowercast para você pegar o conteúdo que é exclusivo do podcast. Vamos postar lá também vários cortes e isso vai estar sempre fomentando o nosso canal aqui que está começando agora. Obrigado por acompanhar até aqui, deixa o seu like aí antes de ir embora e até a próxima. HorsepowerCast é um oferecimento de Uniguaçu, pós-graduação Bodybuilding Coach. Mais de 10 mil alunos já formados em 9 anos, aprendendo sobre hormônios, nutrição, treino, exames e pose, em um curso completo e único no Brasil. Stark Strong, força total em equipamentos de musculação, para academias e treinos em casa. CBMF Cursos, Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo, formando treinadores com excelência. JDS Muscle, 23 e 24 de maio, em Misiones, na Argentina. 2 dias de imersão total no que realmente constrói um atleta. É o conhecimento cruzando fronteiras para formar novos campeões. OPS, internet rápida e estável, conectando você ao nosso conteúdo. Se você é treinador ou nutricionista, a Prime Coaching é a plataforma definitiva para organizar, profissionalizar e escalar a sua consultoria esportiva online. Chega de se perder em planilhas e cobranças no WhatsApp. Com o seu próprio aplicativo, você tem tudo na palma da mão. E você, quer sua marca no ar com a gente? Seja patrocinador do HorsepowerCast e acelere junto com esse time de campeões.